Que o Senhor Jesus continue abençoando poderosamente. Eu quero ler com vocês a Bíblia em Mateus capítulo 11. Eu esta semana não pude estar em nenhuma congregação e quase que não dou conta de ficar assim muito em pé por muito tempo. Mas eu creio que pelo menos uma meia hora eu posso falar e não darei conta de pregar. Mas a graça de Deus não tem faltado para nós. Mateus capítulo 11 e o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Amém? Abra também em Isaías, capítulo 41. Versículo 24. Todos acharam? Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Você já viu que depois do zero vem o negativo, né? Um negativo, dois negativo, e aqui, se às vezes nós pensamos que somos um pontinho a mais, eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Deus não nos escolhe pelo que nós somos, é pelo que nós vamos ser. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor olhou para esta pedra tão tosca e, como um grande escultor, o Senhor viu uma obra-prima. E aqui estamos nós, debaixo da tua graça, sendo lapidados, esculpidos pelo teu Espírito Santo. Continue este trabalho em nossa vida, Pai. Estamos precisando de mais umas lapidadas para que possamos refletir o teu caráter. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado conosco neste final de semana, ontem, hoje pela manhã. Pedimos que a tua presença continue aqui, falando poderosamente, pois te peço e oro em nome de Jesus Cristo. Podeis vos assentar. Deus, quando olhou para mim e para você, Ele viu o que nós iríamos ser. Como aquele grande escultor pega aquela pedra tosca lá no meio do mato, ou aquela árvore, ele não pega pelo que a árvore é em si naquele momento, ele pega pelo que ela vai ser depois de ele tirar o excesso dela. E então depois ela se torna uma obra de valor, algo que ninguém dava nada. Mas depois de trabalhada, lapidada, então ela pode ser até exposta como uma obra de muito valor.
Assim somos nós, cada um de nós. Nós sabemos que quem olhasse para nós não dava nada, porque não tínhamos o que render. E nós lemos aqui neste livro que eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Por isso que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas Deus então teve compaixão e viu o que nós poderíamos ser depois de sermos lapidados, moldados, talhados pela sua palavra. Ainda não somos realmente aquilo que deveríamos ser, não porque Deus não queira. É que às vezes nós nos esquivamos daquilo que Deus quer fazer. Nós nos defendemos da palavra e dizemos, não é bem assim. Mas Deus deseja nos lapidar e é através da sua palavra. Cada vez que caímos fora e dizemos, não é bem assim, é um passo a mais de perfeição que nós perdemos. Mas se tão somente deixamos Deus trabalhar e dizer assim, Senhor, isto é verdade, me ajuda a vencer. É um passo a mais na tua perfeição. Mas para isto, você precisa aprender com Ele. Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Não houve um homem mais humilde do que Jesus Cristo. Profeta de Deus, na mensagem Humilha-te, no parágrafo 74, e nós estamos procurando por um grande poder que virá sobre os eleitos de Deus para o rapto. A palavra de Deus é a mecânica, e nós estamos procurando pela dinâmica, que é o Espírito Santo. Que somente a farinha sem o azeite não resolve. Nós estamos procurando por aquele sobrenatural que transformará os nossos corpos para podermos encontrar com Ele. Você está procurando por isto? Nós estamos desejosos de encontrar com o nosso Salvador. E o profeta de Deus diz, e eu estava pensando aqui sobre uma pequena ilustração para apoiar o que ele disse. Agora nós olhamos para um relógio, para verificar que horas são. Não é assim que você faz? Olha para o relógio para ver que hora é. A não ser que cada instrumento nesse relógio esteja coordenando um com o outro, nós nunca saberemos a hora certa. Está certo? É isto? Você já viu um relógio que é movido a corda, desses pequenos, de pulso por dentro, como ele é? Tem ali uns filetezinhos bem. Eu tinha um despertador movido a corda, aquele que era ainda assim, e ele estava estragado, e eu disse, eu vou arrumar. Abri ele, a mola fez brum. Até hoje, nunca mais. Não tem jeito. E aquele reloginho pequeno de pulso é uma cordinha tipo um fio de cabelo. E aquilo ali tem umas molinhas, tem que dar tudo em harmonia. Tem eixos minúsculos que é visto com uma lentezinha que o relojoeiro olha. Que ele tira, troca eixos gastados. Como eu levei um relógio que eu tinha, ele disse, tem um eixo gastado aqui, ele tirou o eixo, eu não enxergava a olho nu, ele via com uma lupa. Então tudo tem que estar em ordem, para que então possa dar a hora certa. Aí diz o nosso profeta, e isso requer todos nós, todos juntos, se nós queremos ver
a terceira puxada, realmente fazer algo por Deus, e coordenação com cada um de nós juntos, para nos humilharmos diante de Deus e confessar os nossos erros e orarmos e crermos em Deus por estas coisas. Há uma necessidade de aprendermos com o Mestre, sermos humilde e manso, sermos o suficiente capazes de se entregar, de render-nos. Pelo menos para a palavra podemos fazer isto. A maior dificuldade nossa neste tempo é o próprio ser humano, é o próprio véu que Deus está usando. E deixa aí, então, Deus falar através de alguém e você nunca crerá naquilo. Porque é um ser humano igual a você, cheio de falhas. Mas nunca esqueça, Deus sempre usou seres humanos, cheios de falhas, para falar a sua palavra. Então vocês vão ver que Jesus Cristo disse: aprendei de mim. Você quer aprender com Ele nesta noite? Aprendei de mim. Então vamos aprender com Ele. Aleluia. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos patrões uns dos outros. Deus nos chamou para ser filhos dele e servos uns dos outros. Então Deus não te chamou para ser patrão. Deus te chamou para ser filho e servo do teu irmão, guardador do teu irmão, protetor do teu irmão. Agora, proteger requer muita energia, porque quem vai ser protegido, ele muitas vezes não quer ser protegido. E a única proteção que temos é a palavra de Deus. É a maior proteção. E eu estou aqui para te proteger do diabo. E cada um está aqui para proteger um ao outro de Satanás. E muitas vezes somos mal entendidos. E eu quero que você abra em Filipenses 2. Somos mal entendidos, mal compreendidos. Porém, eu creio que Deus ainda está aqui para proteger os seus filhos através dos seus filhos. Não somos como Caim. Como eu disse outro dia, e pregando lá em João Pessoa, vocês sabem que Caim, ele tinha uma característica tão maligna, tão diabólica, tão satânica, que ele não se importava com o seu irmão. E você pode até pensar que eu não me importo com você. Mas isso não é verdade. Isso pode ser uma voz do diabo. Se existe uma coisa que eu fico mais doído, é quando eu vejo alguém se distanciando da vontade de Deus. Porque proteger não é concordar com o erro da pessoa. Amar não é concordar com a falha da pessoa. Amar não é concordar com o pecado da pessoa. Amar não é andar junto com a pessoa no erro. Amar é procurar tirar a pessoa do erro. Amar é corrigir. Amar é exortar. Amar é fazer de tudo para que a pessoa não vá para o abismo, não caia no buraco. Aleluia. Dá para fazer isto? Amém? Então vamos ler aqui o versículo 2 e o versículo 3 de Filipenses 2. Completai o meu gozo para que sintais o mesmo. Tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Como posso eu sentir o mesmo que o irmão Juliano sente, se eu não estiver no mesmo corpo? Este dedinho sente o mesmo que esta orelha sente, porque está ligado ao mesmo corpo. Mas se não estivessem, e você já ouviu dizendo, não está doendo porque não é em você.
Está doendo em mim, em você não. Você pode sentir uma dor e eu não sentir, porque eu não estou no mesmo corpo que você está, fisicamente. Mas no espírito, olha só como é que é as coisas. Vocês têm que sentir isto. Ontem à tarde eu liguei para Imbituba, né? Liguei para os irmãos, para o dirigente lá. Da obra lá, o irmão Ferreira. E eu disse assim para ele: irmão Ferreira, vocês não foram pela manhã aí, né? Não, nós fomos só à tarde, porque a equipe do evangelismo de Araranguá vinha, então eu achei que não precisava. E eu disse: irmão, não te esqueça que você é o líder daí, você teria que estar lá para coordenar eles. E eu dei aquele telefonema, porque eu senti de dar. Depois o irmão Vomir veio e disse: pastor, a gente teve umas dificuldadezinhas lá, por causa que eles chegaram, ficaram meio assim, acharam que nós estávamos tomando a liderança. E eu nem sabia disso. Isso é sentir a mesma coisa. Aí olha só, aí o irmão Vomir disse: quando eu disse assim para eles, assim, nós estamos aqui para obedecer às ordens de vocês. E eu não... O irmão Daniel falou, né? Nós estamos aqui para obedecer às ordens de vocês, nós estamos sujeitos a vocês. Vocês são o nosso líder aqui, nós estamos aqui para fazer o que vocês mandar. Pronto, aquele espírito saiu. Mas veja como eu liguei sem saber disso. Eu liguei, isto é estar no mesmo corpo. Isto é o que Paulo disse, estar ausente no corpo, mas presente no espírito. Por quê? Porque a obra é de Deus, não é o Pisone, é o ministério que Deus colocou que está lá. E quando o ministério está lá, ele sabe do que está se passando. Entende? Então vocês têm que entender que para nós sentirmos o mesmo, nós temos que estar no mesmo corpo. Mas como Caim não estava no mesmo corpo de Abel, Deus disse: aonde está o teu irmão Abel? Ele disse: sou eu, porventura, o guardador do meu irmão? Porque ele não fazia parte do mesmo corpo. Então esse assunto de se lixe, se vire, isso é crente que não está no corpo. Isso é crente que não está no mesmo espírito. Não, tome a dor dele. Agora, eu fiz isso como ministro, tomando, e vocês me viram como exemplo, indo lá, sentando com o pastor João Paulo, conversando com ele. Agora, vamos e viemos, não precisa ter o amor de Deus para suportar o velhinho? Precisa. Senão, não se senta para ouvi-lo. Precisa ter graça de Deus. Precisa ter Deus no coração. Porque senão não senta para ouvir. Porque ele está há 8 meses de fazer 80 anos. E aí os filhos todos desviados. Veja, os ministros menosprezaram, desprezaram ele. Ele está se sentindo rejeitado. Ele está como que num caixão que ninguém gosta dele. Melancolia. E quando eu cheguei lá para ele foi uma grande alegria. Ele saiu muito feliz daqui. Ele foi renovado. Ele ganhou um tratamento na vida dele. Então nós, ministros, temos que fazer isto. Agora eu podia fazer isto. Sabe quem é que estava para vir esse final de semana aqui? Pastor Wilmer Vargas. Seria bom, não seria? Sabe quem é que estava para vir a semana que vem, terça-feira aqui? Só dependeria de eu comprar passagem, ou até de ônibus ele viria, pastor Eduardo. Já estava tudo certinho. Eu cancelei os dois para trazer o pastor João Paulo. Os dois estão bem, mas o pastor João Paulo não está bem. Quem está precisando é o pastor João Paulo, não o Wilmer e Eduardo. Jesus disse que nós devemos fazer é para quem não nos pode pagar. Eu estou dando esse exemplo para vocês, porque eu não sei quanto tempo ficarei aqui. Agora, a igreja pode prosseguir, pode seguir. Mas uma coisa é certa, vocês vão ter que ter um exemplo. E vocês vão seguir aquele exemplo. E nunca chegarão diante de Deus e dirão: nós não tivemos um exemplo na igreja. Senhor, não, vocês tiveram. Veja, então, eu vou buscar, sim, eu vou buscar o caído, vou buscar o machucado, vou atender o ministro que está mais necessitado e vou deixar esses grandões de lado.
Vamos sentir o mesmo? Dá para sentir o mesmo, irmãzinha? A tua irmãzinha passando necessidade. Irmão, onde é que está aquela igreja que às vezes dobra o joelho e não sabe nem por que está orando, mas está orando por alguém? Aquele irmão que dobra o seu joelho e só tem um sentimento no coração para orar, e ele vai orar e não sabe, mas Deus livrou o outro irmão do acidente. Isto é uma igreja no corpo, isto é uma igreja movida pelo Espírito Santo. Isto é sentir o mesmo no Senhor. Entrar na brecha por outra pessoa, não por ela própria, mas sentir a necessidade de alguém, talvez distante, longe, estar dobrando o joelho e alguém chegar na igreja e contar um livramento, não soube por que foi que teve aquele livramento. Eu já contei aqui, eu estava no Morro Grande, perto das 7 horas, orando, e de repente Deus me tomou em oração, e foi naquela hora que um dos meninos da irmã Elisângela estava sofrendo um acidente de bicicleta. O Vinícius, naquela mesma hora. E eu orei por eles, e orei pela família deles, e me caiu no coração para orar pela família da irmã Elisângela. E eu não sabia por quê, mas naquela hora Deus estava livrando o Vinícius do acidente de bicicleta. Isso é sentir o mesmo no Senhor. Aleluia. Precisamos sentir isto no nosso coração, que nós estamos ligados um ao outro. Nós não vamos dar martelada no nosso dedo, gente. Tem gente aí com unha roxa no espiritual, por quê? Porque levou martelada. E precisa ser sarado, precisa ser curado, precisa ser liberto. Veja, completai o meu gozo. Quer completar o gozo do apóstolo Paulo? Para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, aleluia, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Glória a Deus. Não façais por contenda, nada façais por contenda ou por vanglória. Quer ajudar alguém? Ajuda, mas sem precisar mérito, sem querer troca. Faz para alguém que nunca vai poder te pagar. Faz para alguém que não tem condições. Aleluia, glória a Deus. Veja, nada façais por contenda ou por vanglória. Ou você já se sentiu bem quando você ajudou alguém? Quando você viveu? Experimenta viver um pouquinho para o outro e você vai sentir o gostinho da vida eterna. Experimenta dar um pouquinho de si para alguém que está necessitado, sabendo que ele não vai poder fazer nada por você. Aí você se sente o gostinho da vida eterna. Gente, nós não podemos fazer nada por Deus. Deus já tem tudo. Mas Ele veio e fez algo por nós. Isso é vida eterna. Isso é cura. Isso é milagre. Isso é satisfação. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Dificuldade, dureza. Eu? Oh. Observe bem. Considere os outros superiores a si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Temos que aprender com o Senhor Jesus Cristo, não temos? Gente, eu já cheguei em lugares com irmãos, comigo, e os irmãos cumprimentarem, e as pessoas cumprimentarem o irmão e dizerem: Deus abençoe, pastor. E eu me chamarem de irmão, porque eu parecia o irmão, e o irmão que estava comigo parecia ser o pastor. Não foi uma vez, não foi 2 vezes, foi muito mais. Porque o ministério de Jesus era assim. Você vai encontrar que mesmo Jesus, estando com 33 anos e meio, quando eles foram prendê-lo, eles não sabiam quem era Jesus no meio dos 12. Eles não sabiam quem era. Ele era tão parecido com os seus discípulos que eles não sabiam quem era o mestre. Então eles pediram, para nós saber quem é, você vai dar um beijo nele.
disse para Judas. E Judas teve que identificá-lo. Ó, aquele que eu beijar é ele. Eles não sabiam quem era ele. Veja, nós temos que ter isto no nosso coração. Quando nós, não pela maneira de vestir, irmão, não pela maneira, pelo terno, pela gravata, não pela maneira de usar o sapato, não, pelo espírito que opera na pessoa, pela maneira de ela ser, pelo comportamento dela, pela maneira de ela atuar, de não querer se sobressair, de não querer ser o tal. Não, você tem que saber que você tem que se encontrar no segundo lugar. Se você foi chamado para o primeiro, então deixa você ser chamado. Mas você simplesmente escolha o segundo lugar. Lá atrás, não foi assim que Jesus ensinou? Aleluia, aprendei de mim. Vamos aprender com ele? Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Porque a carne humana sempre quer levar as pessoas a serem alguém. Infelizmente, sempre você vai desejar ser alguém. Mas Deus nunca escolheu ou usou um alguém. Ele sempre pegou as coisas que não eram para confundir as que eram. Quer que Deus te escolha? Deus sempre escolheu as que não são para confundir as que são. Aleluia. Então, nós não desejamos ser um alguém, mas sim um dom ninguém, porque aquele grande Deus, o grande Jeová Supremo, ele se tornou um ninguém. Oh, mas não havia ninguém como ele. Que coisa. Sabiam vocês que as batalhas nas igrejas de hoje são porque as pessoas querem ser alguém? Só porque elas querem ser reconhecidas, querem ser alguém na vida, querem ser alguém, algo grande. Ou ele quer tocar melhor, ou ele quer pregar melhor, ou ela quer ser a mais elegante da igreja, ou quer ser a mais bonita, a mais esbelte. Não, ou ele quer ser o mais espiritual. Não, nós somos menos do que nada. Oh, você estava lá no meio do mato, uma tora braba, cheia de nó. Deus olhou e viu que você tinha potencial de ser algo na sua casa. E Deus foi lá e te tirou daquele matagal e te levou para a sua marcenaria, a carpintaria de Nazaré. E ali Deus pode mudar aquela visão horrorosa que tínhamos de você. Aleluia! Ele pode tirar aquela casca grossa que você tinha. Meu Deus, ninguém podia chegar. Era uma asperez terrível. Era muito áspero, era muito bruto. E Deus teve que tirar aquela casca grossa. Cada um de nós éramos assim. Ninguém podia chegar perto, era uma coisa grossa, não dava para se esfregar. Tinha nada de beleza ali, meu Deus. Mas Ele olhou o nosso potencial. Ele viu o que é que nós podíamos ser. Ele viu o que você podia ser. Aleluia. Você é feliz por estar aqui? Estar na sua carpintaria. Não fuja da carpintaria, né? Não fuja, não te escape da galopa de Deus, serra-fita de Deus, da plaina de Deus. Oh, quantas línguas precisam ser pleinadas, né? Quantos olhos precisam ser pleinados? Quantos ouvidos precisam ser pleinados? Quantos dedos precisam ser pleinados? Oh, meu Deus, quanta coisa precisa ser colocada no lugar. E você precisa entrar neste lugar de arrebatamento. Você precisa se enquadrar nesta Bíblia, nesta mensagem, porque nós estamos já atrasados, meus queridos. Não há ninguém na igreja que deseja ser ninguém. O que Davi era? Um homem segundo o coração de Deus. Você desejaria ser um homem segundo o coração de Deus? Uma mulher segundo o coração de Deus? Mas Deus tinha muitíssima razão para dizer isto. Irmãos, a Bíblia teve muito tempo no papel. A mensagem teve muito tempo na estante. Precisa sair daqui.
Nada adiantaria se Paulo escrevesse as suas cartas e ficasse só em letras. Ele disse que o ministério dele não era ministério de letra, mas era o ministério do Espírito. Por isso ele disse que vós sois a nossa carta escrita e lida por todos os homens. Quer dizer, as cartas de Paulo não teriam nenhum valor se ficassem nos pergaminhos, nos papiros, nos cadernos. Não tinha valor nenhum, mas aquelas cartas se tornaram pessoas. Esta mensagem não terá valor nenhum enquanto ficar só na estante. Ela tem que sair daqui. Tem que se tornar pessoas nesta terra. Oh, o que você pensa? Você acha que Deus não tinha razão em dizer Davi, um homem segundo o meu coração? Mas claro, Davi, quando se tratou de algum cargo na igreja, vamos dizer assim, ou de estar na casa do Senhor, ele disse, eu prefiro ser um capacho na casa do Senhor, do que morar na tenda com os meus inimigos. Dá para ser um homem assim? Mas quem prefere estar na vizinhança? Quem prefere estar em casa? Quem prefere estar na casa de um, na casa do outro, ao invés da casa de Deus? Não pode ser. Como eu queria ser segundo o coração de Deus. Você acha que Deus não sabe quem Ele escolhe para ser segundo o seu coração? Um homem desse dá para escolher, porque ele preferia estar na casa de Deus do que na tenda dos inimigos. Mas mesmo um capacho, Davi, não, eu preferia. Sabe o que é capacho? Aquele que o irmão Jairo está com o pé lá em cima, aquele lá é um capacho. Aquele que o irmão Jairo está com o pé em cima é um capacho. O capacho é que fica na porta da igreja para limpar os pés. E Davi preferia ser aquele capacho ali, do que estar lá fora. Mas você não é aquele capacho? Você tem uma cadeirinha para você aqui? E se não tiver cadeira aí, a gente pega, arruma um lugar aqui para você sentar, aqui. Mas há aqueles que escolhem lugar, se não for ali, eu não fico. Gente, e se Davi queria ser um capacho? Se não for naquele lugarzinho, eu não sento. Então eu vou embora. Como é que vai enfrentar o aperto? Irmãos, nós precisamos mudar. E como eu disse pela manhã, chega de palavras, chega de conversas, precisamos de atitude. Precisamos tirar a mensagem do papel e começá-la a vivê-la, colocar em prática isto. Aleluia. Davi disse, eu prefiro ser um capacho na casa do Senhor. Meu Deus. Agora, escute isso. E se você quiser anotar, pode anotar. Para o ser humano se humilhar, ele precisa de ter somente uma coisa em seu coração. Sabe quem? Jesus Cristo. Senão ele vai ser uma pilha de orgulho. Senão ele vai ser um Lúcifer disfarçado de crente. Sim, aquele que quis subir acima das estrelas, construir o seu trono. Deus não foi assim. Deus é diferente. Aleluia. Glória a Deus. Estamos tratando da igreja, do povo de Deus, da noiva do Senhor. E o profeta de Deus diz nesta mensagem, o mundo caindo outra vez aos pedaços, que eu praticamente já quase terminei de ler. Chegou esta semana. Ele diz assim, o senhor Nixon fez o comentário mais brilhante que eu já ouvi de qualquer presidente ou vice-presidente nos últimos anos. Quando ele disse outro dia, qual é o problema com o povo americano? Eles perderam o amor e o respeito um pelo outro. Que coisa! Como os cidadãos americanos
atirando um no outro na rua. Como podem? Que coisa! E agora nós podemos levar para os brasileiros. Como é que pode os cidadãos de Araranguá perderem o respeito um pelo outro e um ficar atirando um no outro, matando um outro? Se você não pode discordar de uma pessoa e amá-la ao mesmo tempo, então cale a boca. Estou lendo. Se você não pode discordar de uma pessoa e amá-la ao mesmo tempo, então cale a boca. Que coisa! Você pode discordar da tua irmãzinha porque ela não gosta de creme de chantilly no café e continuar amando ela, ou vai dar uma briga por causa disso? Você pode discordar porque ela gosta de usar tiara e você não? Vocês podem ter problemas entre vocês, discordar entre vocês, mas uma coisa é certa, você tem que continuar amando aquela pessoa. Se você não consegue lhe falar como um pai corrigindo o seu filho, disposto a colocar um braço ao redor de seu pescoço e abraçá-lo, depois é melhor você deixar isso para lá. Eu não consigo corrigir sem ficar odiando aquela pessoa. Ela não concorda comigo, ele não concorda comigo, pronto, acabou. Já não vou mais na igreja, pronto, acabou, pronto, quebrou tudo. Não, não é assim. Nós temos que aprender a olhar um na cara do outro e dizer assim, irmão, eu não concordo contigo nesse ponto, mas tudo bem, você é meu irmão. Deixamos esse ponto para lá e sigamos em frente. Isso não vai deixar de nós ser irmão. Eu gosto de torta de cereja, o outro torta de maçã, tudo bem. Vamos continuar caminhando. Você come torta de maçã e eu de cereja. Veja. Você não foi longe o suficiente para saber do que você está falando, correto? Eu posso não concordar com uma pessoa, certamente. Mesmo assim, ele é meu irmão. Eu apertarei sua mão. Aleluia. Aí eu não concordo com ele. Tudo bem, mas continua amando aquele irmão? Ou não suporta nem olhar para a cara dele? É preciso cair no altar. Se não consegue nem olhar para a cara, não consegue nem ouvir a voz do fulano, meu Deus, aí está mal. Eu não posso deixá-lo continuar com isso. Se eu fizer, se eu não lhe falasse, eu não seria o irmão correto para ele. E isto é certo, mas eu posso lhe dizer, e lhe dizer que eu o amo, e provar isso para ele que eu o amo. Então eu posso chegar para você, irmão Juliano, e dizer, irmão Juliano, você não deveria ter feito aquilo. Nem por isso eu não estou lhe amando. Esta é a prova do meu amor. É dizer que você está errado quando eu ver que você está errado. Mas eu tenho que continuar lhe amando e você continuar me amando e olhar para mim e dizer assim, obrigado, pastor Edival, porque você viu esse erro em mim e eu não estava enxergando. Agora, se mesmo assim você achar que aquilo que eu falei não é certo, amém, continua e eu continuo teu irmão. Não é eu que vou convertê-lo, não é ele que vai me converter, é o Espírito Santo. É ele que vai fazer com que nós mudamos de atitude. Aleluia. Você não pode atirar nele, na rua. E nesta época que o irmão Mourão estava pregando, estava terminando o ano de 63, quando foi que o presidente Kennedy foi baleado na rua, naquele carro. E ele disse, eu discordo do senhor Kennedy e suas políticas e sua religião, e assim por diante, mas ele não merecia aquilo. Não, senhor, não, de jeito nenhum, ninguém merece aquilo. Eu não concordo, mas ele não merecia. Aí deixa você saber que algum irmão que você não concorda com ele, caiu em desgraça, você vai bater palma. Porque você não concordava. Viu? Bem feito. Você precisa vir do altar e chorar um pouquinho, arrependido. Essa não é a atitude cristã. Oh, meu Deus. Veja.
a palavra de Deus, então vemos que o mundo todo está corrompido. Nossa nação política, sistemas religiosos e tudo mais estão corrompidos. É só esperar. A palavra de Deus que foi profetizada para este dia está esperando alguém vir e confirmá-la. Eu me pergunto se ela já fez isso. Então, onde estamos se ela já tivesse feito isso? Se ele já fez isso, então onde estamos? Os mais miseráveis. Se Deus já veio com o povo e viveu isso aqui, então nós já fomos deixados para trás. É isso que o profeta está dizendo. Irmãos, é melhor nós nos aprontarmos e procurar a viver, senão nós vamos ficar para trás, simplesmente olhando e discutindo um com o outro quem é que vai ser melhor, o problema um do outro, o defeito um do outro. Vamos largar isso e vamos viver a palavra de Deus. Mas pastor, eu não sou assassino. Ali no mundo eles dão uma bala, você condena porque eles atiraram no fulano? Você é tão assassino quanto aquele lá. Sabe por quê? Porque você não precisa de um revólver para matar o drogado. Você simplesmente pensa mal do teu irmão, você já é um assassino. Você fica aí agoniado e pensando, olha, roubaram um banco, roubaram a tal lugar, roubaram. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Não condene o ladrão quando você mesmo é ladrão. Não julgue o ladrão. Não julgue o ladrão quando você mesmo é ladrão. Mas roubaram o banco tal. Nossa, que bandidagem. Roubaram a velhinha tal lá na porta do banco. E você? É verdade. E você? Eu vou deixar assim. Mas eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Eu sei que às vezes não vai precisar tanto, mas para quem entende, para quem sabe ler, até um pingo é uma letra, né? Aquele hífen que vai ali em cima. Mas, se precisar, a gente fala. Glória a Deus. Podemos continuar? Eu disse que eu não ia pregar, nem vou pregar. É só uma palavra para vocês como pastor, né, do rebanho, daquilo que Deus colocou no meu coração. Porque é hora de tirar isso do papel. Eu disse uma coisa dura, disse o profeta, da senhora Kennedy, a mulher. Algumas vezes acerca dela criar modas para o mundo. Quantas vezes você viu o irmão Brana lendo? Você leu o irmão Brana condenando as mulheres dos presidentes, como elas criam moda, e ele falou muitas vezes da senhora Kennedy. E aqui ele está dizendo assim, eu disse umas coisas duras acerca da senhora Kennedy. Algumas vezes acerca dela criar modas para o mundo. Com esse corte de cabelo pelo ombro e como nossas irmãs e as demais cortam seus cabelos e se vestem como a senhora Kennedy. Eu disse, como uma Jezabel de antigamente. Isso é verdade, eu creio nisto. Eu sinto muito pela mãezinha ali nesta noite com seus filhos, exatamente, ela estava viúva, o presidente tinha morrido. E o irmão Brana estava com o coração partido pela morte do presidente. Mas deixe-me lhes dizer algo. Se Jacqueline Kennedy tivesse ouvido as mensagens que alguns de vocês pentecostais têm ouvido sobre corte de cabelo e coisas, talvez ela nem tivesse cortado o cabelo. Ela nunca ouviu um sermão do irmão Brana. Ela fazia porque ela não conhecia o que era certo. Mas e as mulheres que estavam ali sentadas na igreja ouvindo dia após dia o irmão Brana pregar e ouvindo a palavra e mesmo assim cortava o cabelo? Você que está suposta a ser pentecostal e ainda faz assim? Ela talvez não tivesse feito isso se ela tivesse a oportunidade de ouvisse a mensagem. Vê que você tem ouvido. Irmão, quantos estão ali fora, se tivesse a oportunidade de ouvir o que vocês ouviram, talvez estariam bem melhores. Aí está, estamos num lugar ruim, gente. Isto é exatamente correto, sim, de fato.
Ó Deus, como a moral e as coisas. E às vezes nós ficamos assim, bom, talvez eu seria um pastor melhor, talvez alguém lá fora tivesse o que eu tenho, irmãos, poderia ser melhor, poderia ser um ministro melhor. Nós temos que saber de uma coisa, que Deus nos deu o que deu e Ele vai requerer mais de nós. A condição feminina é uma das coisas que segura a nossa nação. É a espinha dorsal, é a feminilidade, é uma bela virtude que Deus dá a uma mulher para ser mãe. Bem, agora, isso acabou, vocês sabem que acabou. Há muito tempo as mulheres do mundo e a virtude delas inclinaram-se à deusa da moda de Hollywood, moldando-se, vestindo-se, agindo como agem algumas dessas estrelas de Hollywood. Por quê? Sabe por quê? Porque as mulheres têm um espírito próprio para aquilo, elas se vestem para aquilo, elas querem agir como aquilo. E aí, se o pastor bate, se o pastor prega, se o pastor condena, é porque o pastor não tem outra coisa para pregar. Mas uma coisa é certa, meus queridos, você, irmãzinha abençoada de Deus, você, irmãozinho abençoado de Deus, você deve cuidar da tua esposa como homem, como varão, como cabeça. E uma coisa é certa, a primeira coisa que um verdadeiro homem faz é se preocupar. Se a mulher bota uma roupa indecente, ele já, a primeira coisa antes de sair de casa, olhar para ela e ver, ó, isso está errado. Esse é o verdadeiro marido. Eu fiz isso ontem e eu vi o irmão Volmir fazer isso hoje de tarde na casa, ali em casa. Eu disse, foi a atitude que eu também fiz ontem de noite. 10. É a primeira coisa. Por quê? Porque nós estamos velando por aquilo que Deus deu. E o profeta disse que se nós não agirmos assim, nós não temos nada de homem. Mas a mulher bota a roupa que quer e o marido, ai, que legal, que bonito. Não, senhor. Você tem que ser homem o suficiente. Amar a tua esposa ao ponto de corrigi-la. Mas sabe o que é que nós temos? Hoje, um bando de frangão. Não são homens. Infelizmente, as nossas moças hoje estão casando com uns bagaços. Infelizmente, eles não têm mais aquele espinhaço de homem. Eles são quase que uns maricão. A mulher, ela se sentindo dominada, mandada, aquela verdadeira mulher, ela gosta disso. Não sapatear, não surrar, não bater, não espancar, mas ela tem que sentir a autoridade do homem, do macho. Senão ela não é mulher. Agora, a mulher que não gosta disso é porque ela tem um pouquinho de homem nela, que ela quer dominar. Não, ela gosta de sentir que o homem está no comando. A verdadeira mulher. Mas o problema é da nossa gurizada hoje, que parece que eu acho que eles comeram sorvete demais. Chuparam chiclete demais, balinha demais. E viraram tudo uns molenga, comeram muito Maria Mole. E eu, quando eu vejo um rapaz assim meio... E tem outra coisa, qualquer menininha da igreja, qualquer mocinha, chega qualquer um cabeludinho, ilustradinho, já fica encantadinha. Eu tenho dúvida dessas coisinhas, sabe? E outra coisa, deixa eu dizer bem claro para vocês. Eu, como pastor de vocês, não estou aqui para cuidar de filha de ninguém e de filho de ninguém. Eu estou aqui para ensinar o certo. Mas aconteceu um caso ali, o irmão veio e disse, pastor, eu não vou botar a culpa no senhor, mas botar a culpa em mim? Porque a tua filha, rapaz, eu estou aqui para cuidar de filha de... Isso é assunto de pai e de mãe. Isso é assunto de vocês, não é meu. Então, cuida, vigia. E a coisa, irmãos, chegou a hora de mostrar as cores. O que é que nós precisamos hoje, então, irmão Brana? Meu Deus.
E muitas vezes aquelas vestes ímpias, com apelo sexual, né, são consideradas como modas nas igrejas. Como elas têm vontade de mostrar a barriga e o umbigo, já viu? Usar aquelas blusinhas já meia para cima aqui para mostrar a barriguinha, o umbigo. É mulher que tem desejo de sexo, desejo de trair. E estão fedendo a sexo. Precisam de libertação da parte de Deus, precisam do Espírito Santo, precisam de um rebatismo poderoso. E os pastores por detrás dos púlpitos, sem a audácia, sem a força do Espírito Santo, como um Ló, ali assentado, afligido em sua alma, mas comprometido demais com um vale-refeição para dizer às pessoas que aquilo é errado. Pastor Ló. Ai, meu Deus. O que precisamos hoje é de um afastamento. Podemos nos afastar tardiamente agora. A hora pode ter passado, gente. Mas você precisa se afastar do pecado antes que ele te jogue no inferno. Se afaste dos teus desejos da carne antes que ele te jogue no abismo. Vai ser tarde demais. Você vai gritar no inferno, vai gemer no inferno e não vai ter jeito. As pessoas estão brincando com o pecado. Eita, mas eu gostei ontem, o pastor João Paulo. Eu sou antiquado. Irmão, se ele é antiquado pregando uma aguinha rala daquela. Ontem, irmão, eu sou mais antiquado ainda. Ele só deu uma batidinha em internet, em coisinha ali. Irmão, eu queria que ele fosse mais longe. Porque tem gente que não tem um pinto para dar água. Mas tem a internet, tem o telefone, tem o celular, tem o outro celular. Tem mais isso, tem mais aquilo. Não tem um pinto para dar água. E está gastando de rodo com essas coisas. Então, eu não quero nem falar. Se coloque de pé, chega. Irmão, se você... Eu tinha alguma coisa aqui para ler na mensagem Humilha-te, mas não vou ler, não. Eu também não estou assim tão inspirado para pregar, não. Ah, mas um pastor está assim, desse jeito? Sim, estou desse jeito. Eliseu ficou tão brabo que chegou e disse para o Jeroboão, se tu é o filho daquela prostituta, daquela vagabunda, eu não vou profetizar por causa de vocês, não. Me traz um tangedor aqui e me toca uma boa música, se é que vocês querem que eu profetize. Ele queria se acalmar. Ele queria que tocasse um hino espiritual para ele poder descer a unção, mas ele estava brabo. Sabe por quê? Se um pastor não for brabo contra o pecado, irmão, eles tomam conta. Não quero aqui envelhecer, que ser aquele velhinho dando tapinha nas costas. Tá bom, irmãzinha, glória a Deus. Tá bom, irmãozinho, aleluia. Você quer ir para o inferno? Vai sozinho, larga de mim. Como é que eu faço agora? Te vira. Te esperneia, faz alguma coisa, grita, te joga no chão, chora, ranho tem que sair do nariz, não interessa, mas te arrepende. Mas eu não consigo mais me livrar disso. Consegue. Oh, se Deus está falando contigo ainda é porque tem chance. Aleluia. Vou dizer de novo. Pode ser tarde demais a próxima vez que você se encontrar com Deus. Pode ser tarde demais a próxima vez. Sabe qual é o problema das pessoas hoje? A imagem. Eu não posso nem ouvir a voz do pastor mais. O diabo conseguiu fazer isso. O diabo conseguiu fazer isso. Foi. Porque o diabo sabe que a única proteção de uma ovelha é o seu pastor. E quando ele conseguir fazer isso com você, ele te pegou. Ele te apanhou. Ele te dominou. Você não tem mais proteção nenhuma. Feche os teus olhos. Aleluia. Hoje é a ceia, né? Um dia de vitória. Eu cheguei aqui porque
A graça me trouxe. Que Deus nos ajude. Aleluia. Convida as pessoas para uma reunião de oração. Elas não vão. Convida para uma festa. Elas chegam adiantado. Onde Deus está na tua vida? Convida para uma churrascada. Não tem problema, eu arrumo gasolina. Mas para vir no culto de oração, não posso. Você não está bem, né? Oh Espírito Santo. Aleluia. Como podemos viver uma vida que possa te agradar, Jesus? Oh Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, ó Pai. Te louvo a Ti, te engrandeço o Teu nome. Eu não tenho compromisso com ninguém aqui dentro, somente com a Tua palavra. O Senhor sabe disto, por isso prego assim, ministro assim. E se eu amo estas pessoas, se eu amo realmente elas, eu tenho que lhes dizer a verdade. Agora você pode não ser nada ou menos que nada, mas Jesus te amou desse jeito, porque Ele viu que você tinha um potencial, que você poderia chegar à estatura de um varão perfeito, não através dos teus méritos, não, através da graça dele. Você se acha que não é nada? Eu também não sou nada. Mas Deus viu em mim o que eu podia ser. E eu aqui estou. Você também. Você está na sua carpintaria. Você quer ser uma obra-prima dele? Levantaria você sua mão nesta noite e diria: Senhor, eu quero ser esta obra-prima. O Senhor viu em mim um potencial, o Senhor me amou mesmo eu estando numa condição de perdido, de caído, de fracassado, mas o Senhor me amou mesmo assim. O Senhor te amou, meu irmão, o Senhor te amou. E o amor dele por você é que ele ainda está falando ao teu coração. Ele ainda está ministrando a sua palavra para você. Ele ainda está usando este débil homem, este fraco homem, para falar para você que ele te ama, que ele te escolheu, e que ele, quando escolhe, não escolhe errado. Deus não sabia dos teus fracassos? Sabia. Deus não sabia das tuas quedas? Sabia. Deus sabia de tudo, por isso ele preparou um sangue para te purificar. Não um sangue humano, mas o sangue do próprio Deus, do eterno. Levante sua mão, eu quero orar por você. Pai, estas vidas que estão com mãos levantadas, elas têm se considerado como nada, mas o Senhor as escolheu. E o Senhor viu nelas que elas têm condições de ser algo, Pai. Porque o Senhor comprou, o Senhor lavou, o Senhor redimiu, o Senhor purificou elas no Calvário. E o Senhor está trabalhando na vida delas. E elas querem ser libertas, livres, elas querem estar prontas para o rapto. Elas querem realmente estar no corpo de Cristo, sentir o mesmo Espírito que Cristo sentiu, o mesmo sentimento, o mesmo amor. Pai, concede isto, Pai, por estas vidas, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.